Bem, vamos falar agora aqui sobre as classificações da inconstitucionalidade. Beleza, a minha inconstitucionalidade ela pode ter diferentes tipos de classificações. A primeira que a gente vai conversar aqui ela pode ser material, ela oposta a isso, ela pode ser formal. E uma terceira classificação que é trazida por Pedro Lenza, eu vou dizer que está relacionado ao decoro parlamentar. Beleza, parlamentar. Então, essas são as três. Vamos entender cada uma delas. Quando a gente está falando aqui da material, eu estou preocupado em olhar o conteúdo. Ora, se ali eu estou preocupado em olhar o conteúdo, na formal, o que é que eu vou olhar? Né? A forma. A forma aqui quer dizer a forma de elaboração, o processo legislativo. Um outro nome para material, e talvez mais importante para você lembrar na hora da prova, ela também é chamada de nomoestática. Ora, se essa é nomoestática, a formal será o quê? Nomodinâmica. E como decorar isso? Você vai lembrar que o processo administrativo, o processo legislativo, perdão, ele tem fases, né? As coisas se movimentam. Então, por isso que ela é chamado aí de nomodinâmica também. Aqui uma observação que a gente tem que ter quando a gente pensa aqui no conteúdo é que existe também uma noção que se houver desvio da finalidade constitucional, né, por exemplo, violando um princípio da proporcionalidade, isso também seria uma análise material. Então, cuidado com isso. Né? Então, cuidado com isso, que esse excesso do poder legislativo, quando ele faz a lei, mas desvia dos fins constitucionais, também seria uma análise aí material. Não só essa incompatibilidade direta com o texto, mas ele também tem que obedecer os princípios constitucionais. Beleza. Agora, essa formal aqui, a gente ainda pode dividir ela, né, em três. Eu vou ter a formal propriamente dita. O que significa a formal propriamente dita? É porque não foi observado o processo legislativo. Então, vou botar aqui um não foi observado o processo legislativo. Agora eu tenho uma orgânica, aí você vai lembrar de orgânica, órgão, né? Então, o que foi não observado aqui é a competência. Então, por exemplo, você tem uma legislação que ela é de competência privativa da União. Né? Então, se isso não for respeitado, eu tenho uma inconstitucionalidade formal, mas ligada de forma mais específica, né, a esse tipo, né, que a gente chama de orgânico. Né? E por último, eu posso ter uma violação de pressupostos objetivos. Como assim? O melhor exemplo aí é a medida provisória. Então, a medida provisória ela tem que atender ali requisitos de urgência e relevância. Então, imagine que eu tenho uma medida provisória, ela não está atendendo esses requisitos de urgência e relevância. Então, eu posso ter aí um controle de constitucionalidade que vai se caracterizar por esse tipo formal e de forma mais específica por ser uma violação de pressupostos objetivos. Bem, e o decoro parlamentar é mais fácil, a ideia trazida pelo Pedro Lenza, é quando esse parlamentar, a gente vai ter um problema, ele vai dizer, na formação, é um vício na formação da vontade. Então, por exemplo, é o parlamentar que troca o voto por propina. Né? Voto por propina. Tá? Então, essas seriam as três primeiras grandes classificações. Até já já.